Mais uma vez, um feliz sábado a todos. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? A gente tem que ser um povo animado, feliz. Então, feliz sábado? Ok, meu jovem. Eu estou muito feliz, já disse isso ontem, por estar aqui com vocês. Mas hoje, a minha felicidade ficou 3 vezes mais, né? Nós temos aqui conosco a Larissa. A Larissa é professora. Ela está essa semana aqui em Fortaleza, ela é de Quixeramobim, onde a gente congrega lá, né? Ela é da equipe de jovem de Quixeramobim, tá? Uma menina muito inteligente, show de bola, viu, gente? E nós temos aqui aquela que malha todos os dias, que não cansa, aquela que trabalha o tempo todo e ainda por cima, além de trabalhar, malhar, ainda é professora de culinária, meu amigo. Pense, viu? Ali, ó, se vocês não seguem, passe a seguir a minha amiga Catarina, que o meu sonho é que ela passe do melhor, do bom para o melhor, né? Que é de Quixadá 1 para o 2. Eu digo a ela, passa para o meu lado aqui, rapaz, que você vai ser mais feliz. E que o pastor Tênis não escute, né? Só entre a gente aqui. Mas a Catarina é uma pessoa fantástica. E eu estou percebendo que as outras também devem ser muito fantásticas, né? Até porque nenhuma sobressai sobre a outra. Não é verdade? É tudo no mesmo top, feito pelo mesmo Criador. Então isso é bênção de Deus, viu, gente? Agora, mesma forma, ali é show de bola, viu? E uma outra coisa que eu queria pedir a vocês, gente, é o seguinte, aliás, eu quero pedir uma coisa a vocês, que eu quero levar cada um no coração. No final a gente vai ficar aqui para almoçar, então não tem hora para terminar a mensagem, não tem hora para a gente ir para casa. Mas que no final, cada família, no caso as meninas aí, as 4, ou tem mais irmãs aqui? Pronto. Aí a gente quer que venha aqui tirar foto. Cada família eu queria tirar uma foto, tá bom? Para poder levar e a gente vai botar ali, vai fazer um filme, uma história assim para esse momento tão importante que a gente teve. Então todo mundo, tá certo? Pelas famílias, no final a gente vai tirando fotos aqui para poder levar no coração cada um de vocês. Até porque a gente não sabe se vocês vão querer que eu volte para cá novamente, né? Então é bom a gente levar pelo menos foto. Bom, gente, vamos para a palavra de Deus, até porque hoje o tempo avança e hoje nós temos muitas festas aqui, viu? Temos aqui a decisão, né, de 3 pessoas assim fantásticas. A Socorro, que está ali, já sonhando com o céu. Nós temos a Tatiane, é Tatiane, né? Gravei, ó. Olha aí, tá vendo? Tatiane, que ela ela e o esposo, segue os princípios de Deus. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito e que deve olhar para o alto. Aí ela fez uma escada estreitinha e para o alto, né? Na casa dela. É uma bênção, tá vendo? O povo de Deus segue as ordens. E nós temos a Heloísa, é isso? Heloísa, né? Uma jovem também muito determinada, viu, gente? Uma bênção de Deus. E do lado dela também tem uma outra bênção de Deus, que eu sonho um dia, já que não vai ser hoje, eu sonho um dia saber que ela, então, não vou dizer voltou, porque ela está vindo na igreja, está conosco. Mas, assim, concretizou novamente a decisão de tornar-se novamente membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, novamente, né, ter o seu nome ali confirmado no livro da vida. Tá? Então, vamos orar pela Natália e por todos aqueles que ainda precisam tomar a decisão definitiva, né, de pertencer aos céus. Gente, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ali para o livro de Neemias. Vamos, nessa manhã, refletir um pouquinho sobre um tema que os meninos ali perguntaram. Pastor, qual é o nome do título do sermão? Eu, às vezes, tenho dificuldade de colocar um título, tá? Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Mas aí eu falei para eles que era a reforma de Neemias. Poderíamos dizer também a reforma de um líder. Ou a visão holística de um líder. Nós podemos dizer aí vários temas. Mas aqui em Neemias nós vamos estudar só
o livro de Neemias. Então a gente vai começar no capítulo 1, e aí a gente vai discorrendo, tá certo? Pelo livro de Neemias. Como nós fazemos todos os dias, vamos orar, pedir a iluminação do nosso grandioso Deus, Espírito Santo, que é aquele que não somente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas é aquele que nos ilumina para compreender as suas sagradas palavras. Então, Neemias, que se alguém tiver alguma dificuldade, Neemias está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, ok? Então, só é achar Neemias aí, né? Neemias, capítulo 1. Neemias fica depois de Esdras e antes de Esté. Antes de Jó. É mais perto. Achar Jó, aí pronto, ok. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, rogamos a Ti a iluminação tão necessária para compreendermos corretamente as verdades bíblicas. Que essa mensagem vinda dos céus, que é perfeita, mesmo utilizando um porta-voz imperfeito, chegue ao encontro das nossas necessidades. Portanto, Senhor Deus, toma-nos em Tuas mãos, ilumina-nos e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria, antes da gente ler o capítulo 1 de Neemias, ou pelo menos os primeiros versículos, eu queria que você prestasse bastante atenção, ok? Não deixa nada te desviar. Momento só agora para você observar, ouvir a voz de Deus nesse momento, tá? E eu queria começar contando uma ilustração que a gente, quando é pequeno, a gente começa a ouvir, né? Particularmente, eu tinha uma tia, ela infelizmente não está entre nós mais, né? Está aguardando a volta, eu digo a volta de Jesus, apesar de ela não ter sido adventista, ela era daquelas católicas assim roxo, a gente vai ter surpresas, né? Quem sabe? E a minha tia, ela contava muitas histórias. Essa história eu não aprendi com ela, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente tanto ouvir histórias da nossa tia, da nossa mãe, enfim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de historinhas, né? E eu me recordo de uma que diz assim, que um certo escritor, ele morava em frente à orla, né, ali na praia. E todas as manhãs, antes do sol nascer, ele acordava, ia para a varanda do seu apartamento, e ali ele contemplava o nascer do sol, para que ele então se inspirasse para então fazer os seus escritos, né? Escrever, enfim, livros, poemas e assim sucessivamente. E todas as manhãs ele fazia isso. Até que ele, naquela semana, ele começou a perceber que todas as manhãs, ele percebia que na beira da praia tinha um garoto que baixava, levantava e jogava alguma coisa para o mar. E ele então, todas as manhãs, começou a aguçar sua curiosidade. E ele então resolveu descer antes do sol nascer para ir até a beira da praia ali, verificar o que aquele garoto estava fazendo. E ao chegar lá, ele percebeu que o garoto estava baixando e pegando as estrelas do mar, porque com o movimento, né, da rotação da Terra, então tem aquele negócio de o mar está cheio, o mar está seco. Quando o mar enchia e secava, as estrelas do mar ficavam encalhadas na areia da praia. Então tinha algumas centenas e milhares de estrelas do mar. E aquele garoto estava pegando a estrela do mar e devolvendo ao mar. E aquilo então aguçou ainda mais a curiosidade daquele escritor. E ele foi até lá, colocou a mão no ombro do jovem e disse: meu jovem, com licença, mas o que você está fazendo? Ele falou: eu estou devolvendo as estrelas do mar para o mar. E aquele escritor olhou para o jovem e disse: por favor, só mais uma coisinha. Ele falou: pois não, senhor. Falou: meu amigo, observa aqui, à beira dessa praia, existem centenas e milhares de estrelas que estão aí. Você acha que vai salvar todas elas? Aquele jovem não teve dúvidas. Olhou para o escritor, baixou, pegou mais uma estrela, olhou para ela e ao levantar, ele então jogou
para o mar. E voltando para aquele escritor, disse assim: olha, Senhor, talvez para mim, sozinho, seja impossível eu devolver ao mar todas essas estrelas. Seja impossível salvar todas elas. Mas com certeza, na vida desta, eu fiz a diferença. Amém. Sabe, amados, nós somos chamados para algo muito sublime. Nós fomos chamados, não foi para sentar nos bancos de uma igreja para somente cantar, estar num momento de confraternização com os irmãos, orar, ouvir uma mensagem, seja bonita ou não, seja recheada ou não. Nós somos chamados para um propósito muito maior. O propósito de Deus é que, através de nós, sejamos também instrumentos para a salvação de outros. E à medida que nós levamos essa mensagem, as pessoas elas vão se voltando para Cristo, sendo salvas, nós nos tornamos os mais felizes dos seres humanos. Porque à medida que salvamos a outros, nós mesmos confirmamos a nossa salvação. Então, lembre-se que nós fomos chamados com um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. E no livro de Neemias nós encontramos justamente isso, esse propósito, na vida desse homem de Deus, na vida desse líder de Deus. Neemias estava na cidadela de Suzã, ou seja, os assírios nessa época dominavam Israel, tinham assolado Israel, acabado com a cidade de Israel, as muralhas que protegiam as cidades. Você sabe que antigamente, nos tempos antigos, as cidades elas eram fortificadas, porque a primeira coisa que protegia ela contra o inimigo eram as muralhas. E essas muralhas, geralmente, elas tinham uma espessura de 4 a 7 metros, dependendo de cada cidade. É tanto que quando a Bíblia fala, por exemplo, de Jericó, diz que Raabe morava em cima das muralhas de Jericó. Então vejam que, na realidade, as muralhas tinham essa espessura. Lógico, diferenciando de reino para reino, mas geralmente era de 4 a 7 metros. Bom, a cidade de Jerusalém, ou melhor, a capital, né, Israel, de Judá, ela tinha sido destruída. Alguns tinham sido levados cativos. E o próprio Neemias era um cativo que servia ao rei Artaxerxes. Ele era copeiro, ele estava ali servindo ao rei. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 1 o seguinte, versículo 1, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham na província, estão em grande miséria de desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante quem, gente? Perante Deus e quem? Ok? Então percebam, existia uma outra característica bem relevante, que todos os reinos que venciam o outro, então eles levavam algumas pessoas como troféus de guerra, ou seja, para mostrar o seu poder, o seu domínio sobre aquele país. E automaticamente aquele país derrotado se tornava a província do vencedor. Então nós podemos dizer que o perdedor servia ao vencedor. E aqui, queridos, alguns não foram levados cativos, porque não era para levar todos. Alguns ficavam lá mesmo, no desprezo, na miséria. E quando Neemias ficava sabendo, e veja aqui que Anani foi dar algumas informações, ele obviamente ficou triste pela situação, não somente que Jerusalém ficou, mas com as pessoas que eram seus co-cidadãos, que estavam ali em desprezo, estavam em misérias. E Neemias ficou orando e pedindo uma oportunidade para fazer alguma coisa. E se vocês começarem a ler todo o capítulo, vocês vão verificar que Neemias passou cerca de 3 a 4 meses tristes, até que o rei percebeu. Porque é impossível uma pessoa esconder a sua tristeza por muito tempo. E o rei olhou para ele e percebeu e disse, olha,
Neemias, o que é que você tem? Não, porque o que você deve ter deve ser tristeza de alma, porque você está abatido. E ali foi uma resposta às orações de Neemias, porque Neemias estava jejuando e orando, pedindo para que tivesse uma oportunidade de fazer alguma coisa. Resumindo a história, Neemias então recebe carta do rei Artaxerxes, autorizando a ele ir até Jerusalém, recebe materiais para a construção, e agora Neemias vai até Judá, em Jerusalém ali, e ele, ao chegar, ele passa 3 dias sem dizer nada, apenas observando a cidade, observando tudo que estava acontecendo, até que ele chama o povo, e agora, como um grande líder, começa a motivar o povo a reconstruir as muralhas de Jerusalém, bem como toda a cidade. Mas o primeiro propósito era reconstruir a fortaleza, aquilo que era símbolo da proteção contra os inimigos, e que em Jerusalém estava derribado, que eram as muralhas. Sabe, amados, um grande líder, ele não teme nada, nenhuma consequência. Pelo contrário, ele tenta motivar a outros a se erguer. E Neemias fez isso. O povo começou a se motivar. Mas todas as vezes que um grande líder motiva os filhos de Deus a fazer uma grande obra para o Senhor, ou pelo Senhor, sempre existirão aqueles que Satanás levanta para ser contra. Se vocês observarem no capítulo 2, versículo 19, apareceram 3 homens que começaram a querer desmotivar Neemias, começaram a tornar-se os próprios inimigos do próprio povo. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias os maiores inimigos serão de onde? Serão de onde? Da nossa própria casa. Aqui tem 2 sentidos, tá? A nossa própria casa relacionando a família que nós vivemos e a casa, a igreja, ok? Então, muitos adventistas que nós confiamos, que são dedicados, se tornarão os nossos próprios inimigos. Um dia desse eu recebi uma notícia, eu conversando com o pessoal lá do primeiro distrito que eu tive, ali Araripina, Trindade, Oricuri, e eu fiquei sabendo que um grande líder de Ipubi, um ancião assim fantástico, ele tinha sido removido da igreja, porque ele não acreditava mais no Espírito Santo. Ele tinha sido afetado por aquele grupo de pessoas que dizem que o Espírito Santo não existe. E ele começou agora a combater. Ou seja, ele visitava os membros da igreja adventista, não mais para fortalecê-lo na fé, mas para dizer que a igreja adventista do 7º dia não era correta. Então, a Bíblia tem razão quando diz que os nossos próprios inimigos sairão do nosso meio. E aqui, queridos, nós verificamos isso. No capítulo 19 no verso 19 do capítulo 2 de Neemias, diz assim: porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, ele começou a dizer e colocar empecilhos, que o rei seria contra, que teria muitas dificuldades. Olha, é lógico que você não pode construir as muralhas, mas mesmo assim Neemias perseverou, e mesmo perseverando e animando o povo e começando a construir, esses 3 continuaram a lutar contra. A tal ponto, queridos, que quando a gente vai mais para frente, no capítulo 6, eles enviaram uma mensagem para Neemias em outro momento, para fazer com que Neemias deixasse a construção que havia iniciado. E no capítulo 6, verso 3, diz assim, que Neemias manda a resposta para esses 3 incircuncisos, esses 3 inimigos, e diz assim: enviei-lhes, capítulo 6, verso 3, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Perceberam? Neemias tinha uma resposta. Neemias tinha um foco. E o foco dele era reconstruir as muralhas
de Jerusalém, ele não poderia se permitir ser distraído. E esses homens, Neemias sabia muito bem qual era a sua essência. A essência deles era que o povo de Deus permanecesse ali, abandonado, rejeitado. Mas Neemias não deixaria, porque como líder, como um conhecedor do Deus que ele servia, ele não poderia parar a grande obra. Aqui vem, queridos, a segunda lição. A primeira é que sempre se levantará pessoas do contra quando nós nos propormos a fazer o melhor para Deus. A segunda é que nós precisamos ter foco nas coisas. Às vezes a gente propõe fazer um trabalho, como, por exemplo, Quebrando o Silêncio. Para se fazer um programa desse, requer trabalho, requer disposição, desprendimento, requer também sabedoria para saber o que vai se fazer, mas é um trabalho árduo para que tudo saia, se não puder sair 100%, mas pelo menos 99% perfeito. Então requer trabalho. E aí algumas pessoas começam, mas não vai dar certo, nós estamos numa pandemia. Pode ser que as autoridades comecem a prejudicar a igreja. Gente, a gente tem que se adaptar ao momento. Realmente não dá, por exemplo, para fazer um grande movimento distrital. E não é aconselhável. Inclusive ontem foi dada essa orientação para nós, pelo doutor Esdras, que é advogado da associação, que o movimento do Quebrando o Silêncio não deve ser distrital por causa do grande acúmulo de pessoas. Mas cada igreja deve fazer o seu. Então, não dá para fazer aquele grande movimento, um carro de som com banda de desbravadores, tudo. Mas a gente pode fazer algo menor, mas tão bom quanto. Então a gente tem que ter sabedoria e ir se adaptando conforme as regras governamentais, desde que essas não se confrontem com os princípios eternos. E Neemias sabia disso. Neemias tinha autorização governamental do próprio rei. E ele sabia o que deveria fazer. Enfim, em 53 dias, por Neemias ter perseverado, motivado o povo, e está então determinado a fazer, em 53 dias ele conseguiu reconstruir todas as muralhas de Jerusalém. Amém? Ou seja, esse jovem poderia voltar agora para Suzã, na Síria. Ele poderia voltar porque a sua missão tinha sido cumprida. Ele foi para reconstruir ali as muralhas. Mas um grande líder, ele vai muito mais além do que simplesmente uma reforma física. Ele vai mais além porque ele percebe qual é a verdadeira essência daquilo que está sendo necessitado no meio do seu povo. E Neemias percebeu que a maior necessidade por deixar o povo desmotivado, desanimado, com fraqueza espiritual, era que eles estavam afastados de Deus. E no capítulo 13 apresenta pelo menos 3 pecados abertos que o povo de Deus estava cometendo, e por conta disso, por conta dos seus pecados, eles estavam vulneráveis aos ataques do inimigo. E Neemias, quando percebeu isso, disse: a reforma deve ser muito mais além do que uma reforma física, tem que haver uma reforma espiritual. Capítulo 13, queridos, nos apresenta aqui 3 pecados que aquele povo estava cometendo, e que era necessário ser sanado esse problema, deveria ser abandonado, as coisas deveriam voltar ao seu normal, ou melhor, ser corrigido. E ninguém estava percebendo isso, porque quando começamos a errar, nós começamos de forma sutil, porque Satanás ele vai colocando na nossa mente coisas sutis, a tal ponto que a gente começa a defender o que é errado, pensando que é certo. Quer ver um exemplo? Antes só existia o quê? Casamento oficial, e aqueles que não casavam oficialmente, simplesmente juntavam mesmo em ponto final. Hoje existe um outro tipo de documento, que é intermediário. Você não está junto, mas também não está totalmente casado. Você sabe qual é o documento? União estável. União estável, por que a igreja adventista não aceita? Porque na união estável, por mais que você tenha um contrato de compromisso, não muda o teu status. O teu status permanece de solteiro. Então a igreja não pode compactuar com algo que burla o sentido e o princípio divino.
Você ou é solteiro ou você é casado. O que passar disso, a Bíblia diz, aliás, não é bem isso, né? É o sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Mas a gente pode dizer, ó, ou é casado ou não é. O que passar disso vem do maligno. Então, ou você está certo ou está errado. Não tem como. Por isso que a igreja não aceita. Neemias entendia que tinha que ser feito algo. E não poderia ser feito algo simplesmente passando a mão na cabeça. Dizendo assim, olha, você está errado, mas vamos fazer o seguinte. Tudo bem, vai permanecendo assim. Não, não existe. Se está errado, está errado. A própria Bíblia diz, através de Paulo, que ela serve para correção e serve para repreensão. Então tem alguns momentos que a gente corrige apenas. Mas tem momentos que a gente tem que quê? Tem que repreender. E tem algumas pessoas que têm que ser repreendidas mesmo. Para ver se acorda na vida. Então, amados, Neemias começou a perceber. E veja a atitude de Neemias. O primeiro erro e o primeiro pecado está no versículo 10 do capítulo 13. Onde diz aqui, ó. Também soube que os quilhões dos levitas... capítulo 13, verso 10, tá? Também soube que os quilhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi, olha aí, com os magistrados. Começou a encarar os magistrados, aqueles que se achavam maiorais. E diz mais, e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então, todo o Judá trouxe o quê? Trouxe o quê, pessoal? Dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. E aí vocês podem continuar lendo. Então, o primeiro pecado que em Jerusalém estava se cometendo era o quê? Era o quê? A falta do reconhecimento daquilo que Deus havia dito. E aqui, queridos, não é um pedido, é uma ordem, porque é um princípio. E o princípio que Deus, quando foi estabelecer a nação de Israel, Ele determinou, olha, a porção das tribos serão essas aqui. Mas a de Levi, ela não terá herança de terras. A herança será através da fidelidade das outras tribos. Então, ali, os levitas eram aqueles que seriam sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles que ministrariam no santuário de Deus, aqueles que iriam cantar e sacrificar animais, que apontavam para o grande sacrifício de Cristo. Então, isso não é uma norma de homens, mas de Deus. E nós sabemos que o dízimo, queridos, nada mais é do que um reconhecimento de Deus como Criador. A Bíblia diz que todo ouro e a prata é dele. Então, quando Deus diz, olha, 10% de tudo que você tiver, do qual eu tenho te abençoado, você vai me devolver. Ele não está pedindo. Ele não está pedindo. Então, dízimo não é para você pagar. Não é uma dívida. Então, não é pagamento. Nem também é para você dar. É algo que Deus requer. É como, por exemplo, eu chegar aqui e dizer assim, olha, Marcela, eu vou deixar R$100 contigo. E na próxima semana eu venho pegar esses R$100. A Marcela, ela vai me pagar, ou ela vai me dar, ou ela vai me devolver? Vai devolver. Então Deus diz assim, olha, eu te dou todas essas bênçãos. Aí Deus dá energia, sabedoria, oportunidade de trabalhar. Deus nos dá um carro, uma casa, dá tudo. A única coisa que Ele pede é 10%. Então, quando a gente devolve os 10%, nós estamos reconhecendo Deus na função de Criador. E o adoramos como Criador. Através da nossa lealdade e fidelidade. Eu costumo dizer que lealdade é a essência do nosso íntimo. Alegria e fidelidade, aquilo que não nos permite faltar para com Deus. Fidelidade é a externalização da minha lealdade. Então, por ser leal, reconhecer que aquilo é de Deus, então eu externalizo, sendo fiel e devolvendo ao Senhor. Então, lealdade e fidelidade estão juntos. Agora, as ofertas, porque Malaquias dizem que me roubar, está ali, parelho, está igual. Nos dízimos das ofertas. Oferta é o quê?
Oferta é um ato de adoração a Deus como Redentor. Lembre-se que o ser foi criado e ele desobedeceu. E agora estava o quê? Condenado ao quê? A morte eterna, a separação eterna de Deus. Então, quando nós estávamos para morrer, Deus agora toma forma humana e se torna o Redentor, o mediador entre o homem e Deus. E agora, queridos, a oferta, ela tem que ser dada do coração e nós escolhemos a quantidade, porque deve ser em gratidão a Deus. Então, quando a gente devolve a oferta, e essa deve ser planejada, não tem que ser de última hora. De última hora a gente dá uma gorjeta, né? Ou a gente dá uma esmola às pessoas que estão aí pedindo no semáforo. Para Deus a gente não pode dar esmola, a gente tem que dar o melhor. Então tem que ser planejado, eu vou dar X%. Então quando a gente dá as nossas ofertas, a gente está reconhecendo, diante do universo, Deus na função de Redentor, ao qual nós precisamos. Deu para entender? Então a primeira coisa que Neemias fez foi orientar e dizer assim: olha, vocês não podem deixar de devolver o dízimo e as suas ofertas para a casa do tesouro, que na época era o santuário. Segundo erro e segundo pecado que aquele povo estava cometendo, e por isso estavam vulneráveis, fracos, débeis, está no verso 15 em diante, que diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares em que dia? E traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. E aí vocês podem continuar a leitura depois. O segundo pecado é que no dia de adoração ao Senhor, o dia do Senhor, todos estavam fazendo seus próprios afazeres, até mesmo os levitas. Porque como não se devolveu o dízimo, eles não tinham como se manter. Então eles agora começaram a trabalhar. E mesmo trabalhando, não tinha dia para o descanso, para a adoração ao Senhor. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. O sábado não é uma coisa qualquer. Não é invenção humana. O sábado tornou-se o símbolo, o sinal dos filhos obedientes para com o seu Criador. O sábado, queridos, é um memorial da criação. Só para vocês terem ideia, os 10 mandamentos eles foram divididos em 2 pedras de tábuas. Vocês sabem por que Deus deu em pedra? Deus podia dar numa madeira, não podia? Podia botar ali, ó, Moisés, prepara um pergaminho que eu vou escrever no pergaminho. Podia ou não podia? Por que pedra? Vocês já se questionaram por isso? Hein? Para não ser apagado? Simboliza identidade? Ah, eternidade. Mas por que simbolizar a eternidade? Aham. Entendi. Ok. Tem a ver. Na realidade, na essência, a gente tem que, quando ir lá estudar essa parte, a gente tem que ver todo o pensamento contemporâneo, as tradições existentes. Para os judeus, até hoje, eles entendem que deve oferecer o amor, e o amor que deve ser oferecido através de símbolos duráveis, permanentes, que sejam eternos. Então, por exemplo, para os judeus, se você pega uma rosa e vai dar para sua esposa, você está dizendo para ela: olha, o meu amor, ele só dura 2, 3 dias, porque aquela rosa ela vai morrer, né, com o tempo. Então, o meu amor é muito pequeno, é muito pouco. Então, o que é que eles dão? Eles dão pedras preciosas. Por isso que Jerusalém vai ser uma cidade que tem pedras preciosas. E as pedras, elas duram para sempre. Ok? Então, quando a pessoa dá uma pedra, uma joia, alguma coisa assim durável, está dizendo assim: o meu amor, ele é permanente, ele é durável, ele é eterno. Então, quando Deus escreveu em tábuas de pedra, era para que o povo de Israel entendesse que aquela lei,
que aqueles princípios seriam permanentes, seriam duráveis, seriam eternos. Você tem razão. Mas é o contexto da tradição e do pensamento judaico. Então Deus deu em pedras porque era durável. Então eles deveriam respeitar, obedecer. Então, queridos, quando a gente vai para os 10 mandamentos, são 2 tábuas. A primeira tábua tem a ver com a adoração vertical, do ser criado para com o Criador. E nós vamos perceber que nos 4 primeiros mandamentos fala-se de adoração a Deus. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti mais de escultura. O que é que Deus está falando para mim e para você? Queridos, só eu sou digno de adoração, nenhum outro. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus está dizendo, olha, para me adorar, tem que ser com reverência, com respeito à minha autoridade. Não é de qualquer forma, de forma banal, mas tem que ser com respeito. E o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, o dia de adoração. Todos os dias são dias de adorá-lo, mas nós dividimos com os nossos afazeres. Então Deus estabeleceu um dia de 24 horas para nós nos voltarmos somente para Ele. Então, amados, percebe que os 4 mandamentos têm a ver com Deus e adoração, e ainda tem mais um detalhe. O sábado, amados, mostra o Deus que nós adoramos. Se nós extrairmos esse mandamento, não tem como nós identificarmos o Deus que nós adoramos. Por quê? Porque o sábado é que fala quem é Deus que nós adoramos. Criador do céu, da terra e do mar. Tira isso aí, agora me apresenta. Pede aí para as outras igrejas apresentar qual é o Deus. Ah, é Deus Jeová, é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o quê? O meu, Ele é Criador. Ele é mantenedor das coisas. E eu provo nos mandamentos, nos princípios eternos. Prova? Não tem. Entendeu? Então não tem como. Todas as vezes que nós passamos o sábado, nós estamos nos remetendo à lembrança de um Deus que criou todas as coisas. Esse povo precisava entender isso e eles não estavam entendendo. Por quê? Por causa das suas iniquidades. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o que te motiva a sair da tua casa, e muitas vezes tem alguns aqui que não é a família toda que é da igreja, né? Tem alguns que são de outro, e às vezes até sai com o cônjuge, aborrecido, você sai às vezes porque seus filhos não querem dar atenção, mas saia com prazer e alegria, porque você está fazendo o que Deus deseja. O que você não pode fazer é sair de casa com um peso nas costas, eu vou porque eu tenho que ir. Não, Deus não quer adoradores dessa forma. Por isso que Deus diz que nos chama de amigos, e não chama-nos de servos, porque tudo o que Ele tem aprendido do Pai, Ele tem nos dado a conhecer. Ele quer ter relacionamento íntimo com cada um de nós. O terceiro pecado está aqui a partir do verso 23. Diz assim: vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita, e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Aí vocês leem o restante. Então vamos lá. Qual era o outro pecado, o terceiro pecado? O povo de Deus estava se misturando com as outras nacionalidades, pegando as suas mulheres e dando as suas para eles. Ou seja, estavam... E aqui vai uma observação. Alguns dizem assim: pastor, eu estou namorando com fulano que é de outra igreja, de outra denominação, mas a gente vai dar estudo bíblico e eu vou trazer ele para a igreja. Essa expressão a gente entende o que ele quer dizer, mas está errada. Porque não somos nós que trazemos. Se o Espírito Santo não convencer e ele aceitar, não vem. A tendência maior... Veja só, você está dentro de uma piscina e uma pessoa... Aliás, você tem uma pessoa dentro de uma piscina e você está na borda, do lado de fora. Você estende a mão e ela também estende.
Qual é o mais fácil? Você levantar para sair da piscina ou ela te puxar para a piscina? Puxar. Não tem jeito. Por mais que você se esforce, a física diz que o impulso maior, a força maior, vem para baixo. Então o que acontece? Se a pessoa está no lamaçal do pecado e você está acima porque saiu dele, é muito mais fácil você entrar novamente do que ele sair. Então, se o Espírito Santo não convencer, você não traz, porque você é apenas um instrumento nas mãos de Deus para atrair as pessoas, ou seja, para ensinar. Agora, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, cuidado quando as jovens forem arrumar um namoradozinho que for, eu falo namoradozinho, não é depreciando, mas assim, carinhosamente, cuidado. Tem suas exceções, tem muita gente melhores até do que adventista, porque tem alguns adventistas que aprontam que é uma beleza. Mas são exceções. Se a gente seguir as orientações de Deus, a gente vai ser feliz. O povo estava se misturando e percebam que eles estavam falando judaico ou asdodita. Eles estavam falando do povo pagão. Eles não sabiam mais falar judeus. Não é? Judaico, né? Não sabia... Enfim, ele não sabia falar a sua própria língua, né? E vejam que é a atitude do líder. Ele não só foi falar. Teve alguns que ele arrancou o cabelo. Como é que tu faz um negócio desse? Teve outro que ele meteu a mão. Neemias era bravo, viu? Eu não sei o tamanho dele, mas ele era bravo. Ou seja, nessas palavras eu encontro algo interessante. Não espancar diretamente, mas indiretamente, usando esse termo de puxar o cabelo, espancar. Às vezes a gente espanca com palavras. Como é que você não acorda para algumas coisas? Como é que você não percebe que alguns detalhes da tua vida estão te impedindo de se entregar completamente a Deus? E Deus está ansioso para te ajudar, para te transformar, para te preparar para algo muito maior, superior, que neste mundo nós não conseguimos entender e nem enxergar. Mas a gente fica se aprisionando por coisas pequenas. Às vezes é uma amizade, às vezes é um trabalho, às vezes é o desejo de ter fama e riqueza, às vezes são objetos materiais, e a gente perde a essência do verdadeiro amor de Deus, e a essência de viver com Jesus Cristo. Neemias espancou porque era necessário despertar aquele povo, e talvez, queridos, alguns de nós precisam também ser espancados, para que despertem, vejam, acordem, para a vida. Os sinais estão aí. Nós estamos ali na sala dos jovens, falando sobre sexualidade. Agora esse conceito de ideologia de gênero, gente, isso aqui é demoníaco. E as pessoas, elas se assustam, mas depois se esfriam e acham normal. Eu não sei se vocês já pararam para isso, para ver isso. É a mesma coisa de mudança de dinheiro. Era cruzados, era para cruzado, agora é real. No começo todo mundo fica falando, porque é o fim do mundo, porque é isso, aquilo, outro. Daqui a pouco todo mundo está tudo calmo. Quando apareceu a abertura do casamento homossexuais, todo mundo, rapaz, isso é um absurdo, já está todo mundo tranquilo. Aí agora vem as incitações, porque as crianças elas podem escolher o que querem ser. Aí todo mundo fica achando que é algo aterrorizador. Mas daqui está todo mundo tranquilo. Todo mundo passava numa praça, numa praia, quando via duas pessoas do mesmo sexo se beijando, era um escândalo. Hoje, já passa e não está nem aí. É como se tivesse tudo normal. O anormal é uma mãe amamentar o seu filho pequeno na praça, nas ruas. Aí é anormal que pode ser até processado. O mundo que nós vivemos não é o mundo que Deus preparou, queridos. Esse mundo é do príncipe das trevas. Vocês conhecem, vocês sabem quem é o príncipe das trevas? Satanás, diabo, serpente, o sedutor de todo mundo. Então a gente precisa despertar. Deus está chamando para uma reforma e um revivamento. E foi justamente isso que Neemias foi fazer. Quando Neemias percebeu tudo isso aí, ele disse, olha, a repreensão eu já dei, agora vamos reformar nossas vidas. Capítulo 9. Capítulo 9, versículos 1 em diante. Veja a grande reforma que Neemias então agora implantou ali em Jerusalém, depois de perceber o pecado daquele povo. Os erros que aquele povo cometia, o abandono do grande Deus. E aqui diz a partir do verso 1, capítulo 9, verso 1, fala,
No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. Em outra 4/4 deles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Deu para perceber aqui? Ele fez uma grande reforma, ele chamou o povo e disse: olha, não podemos permanecer no pecado, vamos se converter, vamos se voltar para o Senhor. E como é que eles fizeram? Numa 4/4 do dia. Quantas horas são 1/4 do dia, gente? Quantos? 6 horas. É só dividir 24 por 4. Ou 24 por 4. 6 horas eles passaram estudando, lendo a palavra da lei. Ou seja, nossos dias, eles passaram 6 horas estudando a Bíblia, a palavra do Senhor. E eles não ficavam preocupados. Eu não sei quantos aqui, queridos. Eu sei que tem muitas mães que precisam sair, não tem problema. Mas, na maioria, a gente percebe que quando um pregador passa de 30 minutos, já começa o incômodo dos irmãos. Porque está tarde, porque está quente, porque está isso, porque está aquilo outro. Esse povo aqui, ao se voltar para o Senhor, eles passaram 6 horas. E o calor era muito mais intenso do que nós estamos aqui hoje. Porque lá no Oriente Médio é cerca de 50 a 55 graus. Por isso que eles usam a burca, para proteger a sua pele. Não é por acaso porque ele quer se esconder, não. É porque para proteger todo o corpo do sol escaldante ali. Então, eles passaram 6 horas. As outras 6 horas, eles passaram fazendo o quê? Gente, vocês estão com a Bíblia aberta. O que é que eles passaram aí? Eu vou achar que você não está entendendo nada. Eles passaram fazendo o quê? Confissão. Eles passaram confessando seus pecados. Então eles estudavam a Bíblia, reconheciam seus erros e começavam a confessar. Lembre-se, para que a gente obtenha o perdão de Deus, é necessário primeiro que se arrepender, que é reconhecimento, e confessar. Então tinha que ter arrependimento e confissão. Então eles estavam lendo 6 horas. Nas outras 6 horas eles confessavam os seus pecados. Isso em jejum e oração. Não existe, queridos, purificação sem sacrifício. Lembre-se disso. Não existe. Lembra da primeira mensagem lá do domingo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo permaneça em mim, é necessário o sacrifício. Porque ninguém hoje adora a Deus sem sacrificar-se. Eu vejo aqui muitos que deixaram trabalhos, empregos, estudos para estar aqui. Um deles é o Eli. Ontem eu tive a oportunidade de ir na casa do Eli. Eli saiu do trabalho. Está em outro. Hoje à noite, enquanto vocês vão passear com a família, o Eli vai deixar a esposa em casa para ir para o trabalho. Só para observar o dia do Senhor. Amanhã de manhã, ele vai sair lá para as 10, 11 horas da noite. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, ele já está lá no trabalho. E nós vamos estar onde? Amanhã não, amanhã. Então veja, queridos, que às vezes é necessário sacrifício, isso é sacrifício. Tem alguns momentos que ele tem o sábado livre, ótimo, mas no domingo ele está lá. Então ninguém hoje adora a Deus sem sacrificar, sem abandonar pecados, porque este mundo não é o mundo que Deus preparou. É por isso que Ele está preparando algo maior e melhor. E quando Ele terminar de preparar, Ele voltará e receberá para Ele mesmo a cada um que se preparou, que amou a Ele. Sabe, amados, eu me lembro que quando eu decidi ser adventista do 7º dia, não foi fácil. Eu tinha 15 anos de idade. Na realidade, com 14 anos de idade, meu pai já começou a falar que queria receber um atrasado do trabalho dele. E tinha 2 propostas. A primeira proposta, reformar a casa. A gente tinha uma casa em que tinha apenas 2 quartos. Então, um quarto era dos meus pais e o outro era meu e da minha irmã. A gente dividia o quarto. Mas eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio quarto. E aí,
quando meu pai sentou, ainda me lembro, estava assim numa mesa, nós 4, e disse assim: o que é que vocês querem? Vocês querem que a gente reforme com dinheiro ou quer ir para o Rio de Janeiro conhecer meus tios, que eu não conhecia até então? Minha mãe queria, lógico, conhecer os seus irmãos. Talvez vocês perguntem: poxa, sua mãe tão velha e não conhecia os seus irmãos? Não, é porque meu avô, ele deixou minha avó com 4 filhos e fugiu com outra mulher para o Rio de Janeiro e teve ali mais 5 filhos, ok? Então esses irmãos a gente não conhecia. E minha mãe queria conhecer seus irmãos. Queria poder abraçar o seu pai, que há muitos anos, desde criancinha que ele saiu, não abraçava, reconhecer. Minha irmã também queria ir para o Rio de Janeiro, mas eu queria o quê? Eu queria meu quarto. Mas lógico, ali a palavra mais forte era de quem? Era da mãe, não era do pai, era da mãe. Se a mãe dissesse: eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu já sabia que ia. Meu pai estava colocando ali só para colocar, mas se a minha mãe dissesse: ó, ainda que eu e minha irmã dissesse: eu quero o quarto, tu acha que ele ia fazer o quarto e não ia fazer a vontade da minha mãe? Hoje eu entendo, ali eu não entendia não. E a gente foi no dia 3 de janeiro de 1988, a gente foi para o Rio de Janeiro. E aliás, de 87. 3 de janeiro de 87 a gente foi. Aí foi uma festa lá, janeiro. Começamos a passear, fomos no bondinho, fomos nisso, aquilo, outro. Maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, tenho um tio chamado Paulo. Ele é da Igreja Batista Maranata lá. Eu fui para a igreja dele, poxa, uma igreja animada. Vocês sabem que os batistas são muito animados, né? E eu acho que a gente tem que aprender essa animação, essa alegria, esse prazer de ter sido salvo com os batistas. Porque a gente parece mais que está morto do que vivo. Eu fico às vezes injuriado com isso. Gente, eu acho que qualquer dia desse eu não vou fazer com vocês, porque vocês são de Flávio. Mas se fosse meu lá, a Larissa vai passar, né? Se ele ficar desanimado, acho que eu vou fazer que nem em mim, espancar, puxar cabelo para ver se a pessoa acorda. Nós somos os privilegiados no mundo, gente, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro, temos a mensagem verdadeira e participamos da igreja verdadeira, que vai concluir a obra deste mundo. Mas vivemos como se nós não fôssemos nada disso. E aí isso ali me chamou muito a atenção. E aí meu tio, ele passava o dia todo lendo a Bíblia. Eu digo: meu Deus do céu, como é que pode? Eu fui lá: eu quero também entender a Bíblia. Ele falou: ó, começa através de Mateus e qualquer dúvida tu me pergunta. E eu comecei a ler. Quando a gente não saía, eu ficava em casa, lia a Bíblia. Ele ia sair, eu disse: tio, o senhor vai para onde? Não, eu vou fazer visitas. Eu disse: eu posso ir? Pode. Ia com ele. 15 anos de idade. Meu pai já estava ficando preocupado: tu está saindo muito com esse cabo, cuidado que ele vai fazer a tua cabeça. Eu disse: deixa comigo. Só que chegou um dia que todo mundo estava reunido na sala e ele colocou uma fita cassete falando sobre o arrebatamento secreto, que eles creem nisso, né? Enquanto todo mundo conversava, eu estava ali prestando atenção. E de repente alguma coisa tocou em mim. Eu digo: diga, tio. Ele disse: que foi? Eu disse: não, o senhor não bateu em mim, não tocou em mim? Eu falei: não. Eu falei: oxê, eu senti alguém tocando. Aí ele falou assim: um dia você saberá. Eu disse: tá bom. Aí eu já fiquei com medo, né? Misericórdia. Quando a gente voltou, aquilo ficou na minha mente. Eu falei assim: meu Deus, eu tenho que ser crente, cristão, porque senão eu não vou ser salvo. De repente, todo mundo vai embora, eu fico. Eu voltei, passou o carnaval, né, de fevereiro. Março eu comecei a procurar a igreja. Aí tinha um vizinho meu, era presbiteriano. Aí eu fui, marquei com ele, fui na escola dominical pela manhã, e à noite eu fui no culto. Beleza? O segundo foi a Assembleia de Deus. A minha prima era da Assembleia. Eu disse: eu quero ir lá, eu quero conhecer. Só que quando eu fui no domingo na Assembleia, eu já tinha marcado no sábado. Veja só, amanhã é domingo, então amanhã está marcado para ir na Assembleia. Hoje, no sábado, eu estava em casa fazendo minhas tarefas da escola, e minha mãe é manicure, né? E ela estava fazendo as unhas lá de uma vizinha, e a minha mãe falou assim: olha, Gustavo está com a invenção aí de ser crente agora. E a menina disse assim: olha, Ana, se eu fosse ser, eu ia da igreja da minha mãe e da minha tia, que é a Adventista do Sétimo Dia. Aí minha mãe, para zoar, disse: ó, Gustavo, tem mais uma igreja aí para tu visitar, ó. Aí eu fui lá ver: qual igreja? Aí a Nicinha, que era o nome da menina, disse assim: é a igreja Adventista do Sétimo Dia. Gustavo, se você quiser, eu posso marcar com ela no sábado, porque lá o culto principal é no sábado de manhã. Eu disse: pode marcar. E aí ela marcou para no outro sábado ela me pegar e a gente ir. Falei: tá bom. Então quando eu fui na Assembleia, eu já sabia que no outro sábado tinha mais uma igreja para eu ir. E aí quando eu chego na Assembleia, gente, passou meia hora me pressionando ali, a minha prima, os caras que estavam lá na frente para poder eu aceitar Jesus naquele dia ali. Eu falei: calma que tem uma outra igreja para eu ir. É a terceira. Eu não posso aceitar aqui hoje.
Eu estou conhecendo. Meia hora ali, eu disse, não vou, e não fui. Quando chegou no sábado seguinte, eu fui com ela para a igreja. Ela entrou, falou lá com o pessoal, sentei na unidade dela. Ó, esse aqui é o meu vizinho, tal, beleza, de boa. E eu ali, observando tudo, tal. Quem estava pregando, eu não sei quantos já passaram a conhecer, o pastor Dilson Bezerra, bem antigo ele. Estava pregando, e no final da pregação ele fez um apelo. Quem gostaria de aceitar Jesus? Tal. Aquilo ali me encantou. Ela não falou nada, a irmã Irene, né, que me levou. Aí eu falei assim, irmã Irene, me diz uma coisa, eu posso ir lá para frente? Gente, essa mulher se transformou. Ah, pode, me levou. A partir daí ela me apresentou até o pastor. Todo mundo agora eu passei a conhecer, antes não. Então tem alguns erros que a gente às vezes comete, viu, gente? Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja, ninguém pergunta nome, ninguém pergunta de onde é, o que quer. A gente não apresenta as pessoas. Vamos tomar cuidado com isso. Aí ela começou a apresentar, olha, essa aqui é minha estrela no céu, minha estrelinha. Eu não entendi até então o que era isso, né? Hoje eu entendo o que é. Mas eu achei fantástico. Fui lá, ele orou. Ela me apresentou a Gorete, que era a instrutora bíblica lá da igreja central do Recife. E a partir daí eu comecei a estudar. Isso era abril. Eu estudei até setembro, porque chegou setembro, eu quero me batizar. Batismo da primavera. Só que meu pai não queria, porque precisava dele assinar. Não queria. Não, que estão fazendo lavagem cerebral. Eu vou perder meu único filho homem. Eu pensei que você ia crescer, ia para festa, ia ficar com as meninas, namorando por aí e tal. Falei, pai, eu vou viver, porque Jesus é a vida. Eu vou ter uma vida diferente. Meu pai não ia deixar de jeito nenhum. Até que um amigo dele, ele conversando, ele disse assim, Gustavo está com um negócio me aperreando, porque ele quer ser crente e tal. Aí o amigo disse assim, olha, João, ele é adolescente, 15 anos. Então, quanto mais você disser que não vai, aí é que ele vai querer ir. Isso é coisa de menino. Então eu falo assim, deixa, que daqui não vai demorar, eu acho que nem um ano ele vai sair. Aí meu pai disse, será? Disse, vá por mim. Beleza, aí foi lá, assinou, foi ver meu batismo na central, fui batizar. Aí um dia Deus perguntou, pai, o senhor ainda está pensando em eu sair da igreja? Aí agora eu passei a ter responsabilidade com ele. Comecei a dar estudo bíblico para ele, estamos estudando. Aí eu vim para cá e a gente estuda por lá. Essa semana eu não estudei com minha mãe estava dizendo ontem, Gustavo, eu fui fazer a lição sobre o sábado, eu não entendi, foi nada. Eu falei, tenha calma que semana que vem eu estou chegando em casa e a gente vai. Aí eu, pelo Zoom, né, a gente fica dando estudo a ela, a minha irmã e meu pai. Até hoje eu não saí. Então, amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nos ama tanto, que Ele vai nos direcionando. Eu não espero mais o arrebatamento secreto, porque eu sei que não existe. Eu espero a volta de Jesus nas nuvens dos céus. Vocês souberam aqui sobre o meu ministério. Tem muitas histórias fantásticas que Deus realizou na nossa vida. Vocês viram o que eu passei no primeiro ano, viram o que eu passei no segundo ano, viram o que eu passei no terceiro ano. A partir do quarto vocês não viram porque não deu tempo. Mas existem muitas coisas, viu? Coisas pesadas que Satanás tentou me destruir, mas a graça de Deus não permitiu. E hoje eu estou aqui, a cada dia reconhecendo as minhas falhas. E assim como Neemias, primeiro olhando para mim, para que eu me volte para o Senhor, e procurando levar a cada um daqueles que Deus coloca na minha frente. E nessa semana foi vocês. Eu não poderia sair daqui sem que vocês se voltassem para o nosso Deus. Deus está nos chamando hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Às vezes a gente acha que essa frase é somente para quem está fora da igreja. Não, é para nós que estamos na igreja, mas estamos distantes de Jesus. Precisamos de uma reforma. Não somente uma reforma física do local em que se congrega, mas precisamos de uma reforma espiritual. Porque se essa reforma espiritual, nós não veremos a Deus. Eu queria chamar aqui a irmã Marcela. A irmã Marcela, eu fiquei observando, ela é uma pessoa muito dedicada naquilo que ela faz. A irmã Marcela, ela é muito emotiva também. Eu falei para ela, não pode chorar mais, viu? Está proibida de chorar. Mas a gente também sente que é a alegria, o prazer de servir ao Senhor, né, irmã Marcela? Pode vir para cá. Prazer de servir ao Senhor é tremendo.
E a cada experiência positiva de algumas bênçãos que ela tem recebido de Deus, faz com que ela se emocione. Eu poderia aqui chamar todo mundo, porque cada um são dedicados. Nosso diretor, diretora de música e talvez o Ministério da Mulher. E tantos outros, aí os meninos ali na sonoplastia. Aqui é uma igreja que trabalha juntos, unidos. E é por isso que tem um grande potencial. Mas eu quero, em nome de Deus e da irmã Marcela, agradecer pela acolhida. Fui muito bem assistido aqui, tá? Eu já disse ontem para vocês que a minha única tristeza foi não ter ido na casa da irmã Joarina, né, na casa da nossa diretora financeira. Não ter ido na casa de Tatiana. Aliás, eu fui, mas ela veio para um lugar e a gente atrasou e não foi lá. Adriano está por aqui? Cadê Adriano? Ô, Adriano, meu patrão, olha, logo você, né, rapaz? Mas é bom que fica a volta, né? Fica para a volta. Então, eu agradeço a vocês desde já. Mas eu não podia sair daqui sem fazer um apelo para vocês. Cada um de vocês, eu acredito, já receberam ou vai receber? Cada um de vocês vão receber. Então, Ok, cada família então vai receber um desafio, que é esse aqui, ó, tá? Meu pacto solene, você vai receber isso aqui. E à medida que você for receber, obviamente que não vai dar para você preencher isso aqui. O ideal, a gente não pensou, era para ter entregue ontem para vocês conversarem em casa e trazer isso aqui preenchido. Mas não tem problema, vocês vão pegar, tá certo? E aqui, queridos, vocês vão conversar em casa, com a família. Pai, mãe, filhos, tá? E vocês vão ler isso aqui e vão marcando aquilo que você se compromete fazer para Deus. Isso aqui é um compromisso seu com Deus, tá? Então vocês vão receber isso aqui. Quem vai entregar, irmã? Entrega. Um por família, fica em pé. Fica melhor para poder ela entregar, tá? E aqui está dizendo aqui, ó. Meu pacto solene. Eu resolvo separar o primeiro momento de cada dia para meditar na palavra de Deus. Se você deseja ter as primeiras horas do dia para Deus, você marca aí um xizinho ou pinta. Separar o momento de cada dia para estudar a lição da escola sabatina. Você vai lá e pinta assim. É isso que vocês desejam. Escolher 2 momentos de cada dia para o culto familiar. A gente sugere pela manhã e pela noite, né? Estar em constante comunhão com Deus por meio da oração, devolver fielmente o dízimo ao Senhor, dedicar uma porcentagem regular de minhas rendas, ou seja, como ofertas ao Senhor, formar um novo hábito saudável, seguindo os princípios indicados por Deus, né? Exercício físico, uma alimentação saudável, e trabalhar com Deus usando meus dons para poder compartilhar as boas novas da bênção da salvação. Então, se você se compromete com Deus, você vai se reunir. Agora tem que ser hoje, viu, gente? Chegando em casa, ou agora quando você chegar no pôr do sol, vocês vão se reunir hoje e vocês vão orar. E vocês vão então decidir o que é que vocês querem fazer, tá? E aí ao orar, vocês estão fazendo um pacto com o Senhor. Eu queria pedir permissão, irmã Marcela, para a gente... Vamos fazer aquela oração agora mesmo, né? Aqueles que desejam, mesmo ainda tendo que resolver com a sua família, mas aqueles que querem nessa manhã dizer assim: Senhor, eu quero ser renovado por Ti. Assim como através de Neemias, Jerusalém foi reavivado, eu também quero ter esse reavivamento íntimo com o Senhor. Eu queria saber de quantos desejam nesta manhã dizer: Senhor, eu aceito o compromisso de ser leal e fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. E naquilo que eu tenho falhado, eu vou colocar em ordem a minha vida para não falhar mais. Se você deseja, eu queria que vocês colocassem em pé, porque nós precisamos fazer uma oração. Vamos orar. Só que antes da oração, eu gostaria de convidar 3 pessoas aqui especiais. 3 pessoas que nessa manhã vão assumir um compromisso público com Deus e com a igreja.
reconhecendo Deus como soberano da sua vida, como Criador, Redentor e Salvador. Então eu queria chamar aqui a irmã Socorro, queria chamar aqui a Tatiane e queria chamar aqui a Heloísa. Tá? Essas três jovens, elas vêm dizer sim para o Senhor. E antes da oração de entrega, de consagração e dedicação, eu vou fazer pelo menos algumas perguntas a vocês. E se assim vocês creem, vocês então irão afirmar dizendo um sim, bem alto, bem forte, bem bonito. Tá bom? Tá certo, irmã Socorro? Ok, então vamos lá. Vocês creem que existe um só Deus, distinto de três pessoas coeterna, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão? E desejam então estudá-la diariamente, tomando para si e cumprindo todos os princípios e requerimentos de Deus? Vocês creem que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é um sacrifício expiatório, um sacrifício substitutivo pela vida de vocês, e vocês aceitam esse sacrifício do Senhor? Vocês creem que os 10 mandamentos são vigentes e o serão por toda a eternidade, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado? Desejam vocês guardar todos os mandamentos, inclusive o dia do Senhor, que é o sábado? Vocês também creem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e desejam então cuidar bem do corpo, se afastando de tudo que é mal e prejudicial, como bebidas alcoólicas, qualquer tipo de fumo, qualquer tipo de alimentos impróprios, para fazer a vontade de Deus? Vocês creem que o verdadeiro batismo, quando o corpo todo imerge na água, e assim vocês desejam nessa manhã ser batizados? Vocês creem que a igreja de Deus para o tempo do fim tem 2 características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia bíblica? Vocês creem no testemunho, no dom de profecia, e creem que essa igreja é a igreja de Deus para o tempo do fim? Vocês creem que Deus estabeleceu um método para mantimento e propagação do Evangelho, e que também é um ato de adoração, e desejam vocês devolver o dízimo e dar as ofertas em gratidão ao Senhor? Vocês desejam tudo o que aprenderem também compartilhar com outros, tornando-se missionárias do Senhor para outras pessoas que não têm o conhecimento de Deus? E por fim, vocês desejam fazer parte dessa igreja local e também mundial? Louvado seja Deus. Quantos membros batizados aprovam o batismo dessas 3 preciosas vidas do Senhor? Vamos orar então. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos tão especiais que passamos aqui juntos. E nada melhor, Senhor Deus, do que nos voltarmos para Ti. Diante de Ti tem uma congregação, Pai, que se colocou em pé, reconhecendo a Tua autoridade, a Tua soberania, e que deseja colocar a sua vida em ordem. Se estava falhando nos dízimos das ofertas, colocar em ordem agora, Senhor Deus, arrependidos, confessando o pecado. Se estava, Senhor Deus, cometendo algum delito no que diz respeito aos relacionamentos familiares, também colocar em ordem. Qualquer que seja, Senhor Deus, que todos se voltem somente para o Senhor. Assim como Isaías diz, que devemos buscá-lo enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixe o iníquo os seus pensamentos e o perverso os seus caminhos. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Que todos nós nos voltemos para o Senhor. Mas aqui nós também temos, Senhor Deus, essas 3 preciosas vidas do Senhor: a Socorro, a Tatiane e a Heloísa. Pai, abençoa elas, Senhor. Elas estão aqui concretizando o desejo de viverem somente para Ti e por Ti. Que elas sejam fortalecidas, tenham a bênção do Espírito Santo em suas vidas para ter sabedoria, discernimento do que é certo e do que é errado e fazer o que é certo. Que elas sintam a Tua presença todos os dias da sua vida, Senhor. Portanto, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hã? Pois pede. O louvor lá. Aquele louvor. Ah, vai botar o louvor, aquele lá agora, né? Oi? O louvor, tu vai cantar, né? Ah.
É isso. Pode voltar. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. E então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Chego nos momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão. Naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. E então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Amém. Bom, não aqui para você, falo alto, não precisa.
Queridos amigos, nós estamos aqui com a nossa querida Socorro. Aqui, queridos, não é a dessa não foi. Os meus pecados deixarei de pé. Nas claras águas deste mar, os meus pecados deixarei. Depois então irei morar com o divino Rei. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. Desejo agora consagrar a minha vida ao Salvador, deixando todo o meu pesar aos pés do Redentor. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. Queridos, é uma alegria muito grande. Essa jovem aqui está nascendo para o reino de Deus. Amém. Não é por acaso, é porque o próprio Deus foi buscá-la, foi convencê-la, Glória a e Deus. ela está aqui para honrar o nome do Senhor. Amém. Fazer a sua vontade. Amém. Querida, é um prazer muito grande poder te conhecer. E uma honra muito grande também poder te batizar. Amém. Que Deus te abençoe. E se a gente por acaso não se encontrar nessa terra, lá no céu, na casa do Pai, a gente vai te dar um abraço, tá bom? Amém. Querida Heloísa, quantas vezes o Senhor olhou para ti e disse: minha filha, você não pode viver longe de mim. E através de sonhos, através de oportunidades,
através da própria Natália, Deus falava ao teu coração. E aqui, tu vens publicamente diante dessas pessoas e diante dos céus, dizer o quanto tu amas o Senhor e desejas fazer a sua vontade. Por isso, como ministro do Evangelho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a remissão de teus pecados, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, e em nome do Deus Espírito Santo, e toda a igreja diz: Amém. Desejo agora consagrar a minha vida ao Salvador, deixando todo o meu pesar aos pés do Redentor. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. Amém. Que as culpas vou deixar. Aqui as culpas vou deixar, e vida nova então terei, e assim um dia irei morar com o divino Rei. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. Eu vou. Cedinho, segura aqui. Essa sentiu e na última hora, né? Era pra fechar o pacto solene, mas tu pode botar outro, não sei, tu sabe. Quanto pastor se tiver? Então esse aqui, um menor. Ouve a voz de Jesus que chama, ouve já o Findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino de ter, ó amigo, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais
te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Somos salvos, remidos por Cristo, poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. 169. Deixe entrar o Rei da Glória. Seu coração para Jesus. Ouve a voz, Jesus te chama. Ouve já, ó pecador. Ouve a voz, o que te ama. É Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei. Hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto ou paz. Só Jesus, o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória, mas obter a salvação. Amém. Amém? Queridos, nós
Tira isso aqui. Nós estamos felizes, estamos terminando. A gente demorou aí porque vai ter almoço, né? Então a gente tinha que ficar, né, Catarina? Hoje é festa. 6 horas. O povo de Israel passaram. Eu quero chamar aqui a nossa secretária, que a minha cabeça já... Esqueci o nome dela. Cesarina, ok. Gostaríamos de chamar aqui à frente a Heloíse. Vem cá, Heloíse. A Heloíse, ela estará recebendo o seu certificado de nascimento do Reino de Deus e também uma singela lembrança, presente de Deus. E eu gostaria de saber da Heloíse, obrigado, irmão, quem você deseja receber este kit maravilhoso das mãos de quem? Pode chamar qualquer um. Posso receber das mãos da Natália? Por favor. Vem cá, dona Natália. Isso é bênção. Aí faz assim, ó. Segura o kit e segura aqui assim as duas. Olha lá. Pronto, aí falta ali, ó. Cesarino. Segura aqui, por favor. Tira mais de perto aí, de perto. Ah, tá perto? Manda pra mim essa foto, viu? Beleza, obrigado. Pode sentar e vamos comemorar ali, ó, com a festa ali daqui a pouco. Vamos chamar aqui a irmã Maria Socorro Rodrigues, né? Irmã Socorro. Da mesma forma, minha querida, a senhora vai receber o certificado e o kit. A senhora gostaria de quem viesse aqui lhe entregar? A irmã Ana. A irmã Ana. Ok. Pior que aqui tem várias Anas, né? Tem que saber qual. A irmã Ana. Olha aí, que bênção. A senhora segura com as duas mãos. Ana, segura aqui também. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E por fim vamos convidar a Tatiane Araújo para estar aqui. E vossa alma vive. Gente, vocês sabem que a Igreja Adventista, ela aceita membros que tenham sido batizados por imersão, aceitam a igreja. Então, por isso que ela só fez a profissão de fé, tá? Porque ela é de outra igreja que foi batizada por imersão e agora está vindo para cá. Então, Tatiane, você quer receber esse kit de quem? Do meu filho Marcelo. Do Marcelo. Olha aí a benção. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que têm. Agora vem cá. Todas as três, vem cá. Deixa eu tirar uma foto aqui com as três. Vem cá. Pode trazer o kit. Traz o kit, pode trazer o kit. Deixa eu tirar aqui. Vem cá, irmã Socorro. Quero tirar com a senhora aqui também. Cesarino. Seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho. Nesse momento vamos ficar em pé e agora a gente vai orar pela alimentação que a gente vai ter agora, tá bom? E que Deus nos acompanhe. Irmã Marcela, faça essa oração final, pedindo a bênção final aí. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui nesse momento com nossos corações agradecidos ao Senhor por promover esse encontro, essa alegria, essa festa, Pai. Que hoje o céu se encontra em festa, por essas almas, Pai, ter se rendido e se entregado a Jesus. Que nesse momento, Pai, o Senhor abençoe cada família que esteve aqui durante toda essa semana, que hoje, Pai, teve o seu término, e que nós consigamos, ó meu Deus, vencer todas as nossas incapacidades e nossas inclinações, e que o Espírito Santo do Senhor nos dê, Pai, força e ânimo. Também, Pai, nós te pedimos pelos alimentos que está posto à mesa, no qual nós iremos agora degustar. O Senhor também esteja aqui, Pai, conosco durante todo esse momento. Também, Pai, peço pelo pastor Gustavo, o teu líder, o teu escolhido, o teu servo, Pai, que esteve conosco durante todas essas noites. E podemos, Pai, aqui aprender e edificarmos, Pai, a nossa casa na rocha eterna que é Jesus. Que o Senhor, Pai, continue a abençoá-lo, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Lá, Pai, onde ele se encontra, lá no Quixadá 2, lá ele seja, Pai, um instrumento poderoso, Pai, para proclamar as mensagens do Evangelho eterno. Nós te pedimos e suplicamos, não porque nós temos mérito, Pai, mas é pelos méritos e pelo nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. E eu quero aqui... Gente, à medida que vocês almoçarem, não vão embora não, tá? Eu preciso tirar foto de vocês aqui na frente, por família. Quem quiser já ir tirando, depois que a irmã Marcela falar, vocês tiram comigo, tá? E aí depois vão almoçar. Se não, vocês almoçam e tiram comigo aqui. Eu queria, a Igreja de São Bernardo, né, que agradecer aqui ao pastor que esteve conosco durante todo esse momento. E esse momento não poderia deixar de ser agradecido. Aqui tem uma pequena lembrança da Igreja de São Bernardo. Uma para você, uma para sua esposa e outra para o seu filho. Esse é só um valor simbólico, mas é que é dado com carinho. E que você seja sempre bem-vindo todas as vezes que o pastor vier aqui nos visitar. Amém? Agora o almoço ele vai ser servido primeiramente para o pastor, né, que é o nosso líder religioso, depois aos que foram batizados, recém-converso, e as crianças. Por último vai ficar nós, membros e visita que hoje nos prestigiaram. Amém. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Ditas pelo Mestre há tanto tempo,
mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa.